Terminou sem acordo, Reinaldo. Reunião entre representantes da Ucrânia e da Rússia, realizada em Belarus, reunião que discutiu um cessar-fogo na região. Ficou acertado um novo encontro entre os países, mas ainda não há uma data para essa nova cúpula. Antes, os representantes ucranianos e russos farão consultas aos respectivos governos para discutir as exigências colocadas de cada lado. Rússia pede que a Ucrânia se comprometa a não integrar a OTAN e pede também o cumprimento dos acordos de Minsk, sobre os quais você já falou, já explicou aqui. O presidente Vladimir Putin também fala em desmilitarização do país, disse isso numa conversa por telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron. Desmilitarização da Ucrânia, claro. Já o lado ucraniano exigiu na reunião a retirada imediata das tropas russas. Bom, fizeram a reunião, marcaram uma outra, parece que vai haver outra, e até agora nada, a guerra continua. Agora, vejam só, e sempre, né? Sempre. Olha, atenção, tem um gerador de caracteres invisível aqui dizendo: Putin não é uma pessoa boa, Putin tem de ser punido, Putin é um tirano, nada tenho de bom a dizer sobre Putin. Ok? Agora, o Zelensky falou. Vai lá. Sim, o presidente da Ucrânia discursou um pouco antes do encontro e mais uma vez defendeu a entrada do país na União Europeia. Volodymyr Zelensky disse inclusive que assinou até a inscrição para a participação da Ucrânia como parte do bloco. Segundo Zelensky, os ucranianos estariam lutando por toda a Europa e por isso merecem entrar no grupo. Ele afirmou o seguinte: nosso objetivo é estar ao lado de europeus e, mais importante, estar no mesmo patamar. Esse pedido ocorreu depois de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarar em entrevista no sábado que a ideia é integrar a Ucrânia gradativamente no bloco, sem indicar quando. Venham cá, alguém que está interessado na paz, alguém que está interessado na paz, faria essa declaração que o Zelensky fez? Hein? Só um minuto, esse som está me atrapalhando, está vazando aqui. É essa mensagem que eu estou passando aí. Então vamos lá. Alguém que está interessado na paz faria essa declaração que o Zelensky fez? Então, no dia em que está havendo uma negociação, entre os dois lados, o Zelensky vai e diz: nós acabamos de assinar aqui o negócio, queremos entrar na União Europeia. Razão por que houve a crise inicial. Olhem, mas um país soberano não pode entrar onde ele quiser? Pode, mas nessa circunstância agora? Tem certeza? Tem coisas aí acontecendo do arco da velha. Sim, tem gerador de caracteres aqui embaixo. Putin não presta, Putin é um zerda, Putin é um canalha, Putin é o que vocês quiserem. Tá tudo aqui embaixo. Tem gerador de caracteres invisível. Agora, isso que nós vamos falar agora, isso aqui, eu quero saber se isso aqui, prestem atenção a essa notícia agora. Porque como há uma certa narcotização da inteligência, as pessoas não se deram conta de um particular aí. Vamos lá. O Zelensky, nesse anúncio, ele falou uma outra coisa. Isso, ele fez um anúncio, Reinaldo, que até ele acha, vamos dizer assim, moralmente complicado, que é o quê? Libertar os prisioneiros para lutar contra os russos. Mas não prisioneiros quaisquer, não. Só os que têm experiência militar. Ele está soltando preso que tem experiência militar. Afirmou o seguinte o presidente da Ucrânia: qualquer um que pode se juntar à luta contra os invasores deve fazê-lo. Assim, uma decisão foi tomada. Uma decisão que não é fácil do ponto de vista moral, mas que é útil do ponto de vista de nossa proteção. Sob a lei marcial, os prisioneiros com experiência real em combate serão libertados de custódia e serão capazes de compensar suas culpas nos principais pontos de guerra.
Vocês querem que eu diga o quê? O Putin está usando o pretexto que ele chamou de desnazificação da Ucrânia, né? Uma das razões ali, na verdade, ele quer garantir a independência da área leste, ele quer, enfim, ele quer a queda do Zelensky, e ele fala da desnazificação da Ucrânia. Que a Ucrânia tenha se transformado num ninhal de neonazistas, isso é um fato. Chegaram a participar do governo anterior, consta que neste governo a presença é mais discreta, bem mais discreta. Ele próprio teria entrado em conflito com alguns. Ele usa o fato de ele ser judeu como prova de que ele não está recorrendo à extrema-direita neonazi. Agora, a pergunta que não quer calar. Bob Furuia, Vólio Bene, o Brasil tem prisioneiros com experiência militar? O Brasil não tem. O Brasil tem bandido preso. Sim. Tem assim, o cara é Comando Vermelho, PCC. Não, mas isso não é experiência militar. Não é verdade. Isso não é experiência de guerra. Isso é crime comum. Soltar bandidos presos por crime comum para lutar uma guerra já é do balacobaco. Não é? Como o Brasil usa escravos na Guerra do Paraguai. Então já é. Agora, você soltar prisioneiros com experiência militar, esses prisioneiros que estão presos por atenção, duas questões que é preciso ter um mínimo de bom senso. Quem é que está preso na Ucrânia em razão de atividades militares ilegais e é contra a Rússia? Porque o cara vai lutar contra a Rússia. Quem são essas pessoas? Nós não estamos falando praticamente necessariamente de milicianos neonazis? O mundo ouve isso e acha que esse cara é um cara legal? E que o governo da Ucrânia é um governo que merece o que pode acontecer? Você quer o quê? O massacre da Ucrânia? Que Putin chegue lá? Que faça... Não quero. Obviamente eu não quero. É sempre gerador de caracteres. Putin é mal, Putin é mal, Putin é mal. Sim! Ditador canalha. Agora, nós estamos realmente vivendo uma atualização de Chapeuzinho Vermelho contra a Lobo Mal? Não me parece. O mundo ter recebido essa declaração como se fosse, assim, alguém dizendo hoje é segunda-feira, dá conta de como nós estamos perdendo os parâmetros. Todos. Não só o Putin. E de como a demonização, sem reflexão de um dos lados, sem olhar o outro, acaba levando a essas barbaridades. Putin é uma pessoa horrível, Putin eliminou toda a oposição na Rússia, Putin elimina os próprios amigos, boa parte dos que chegaram ao poder com ele ou morreram ou tiveram que fugir do país. Tudo isso é verdade. E nada disso elimina os dados objetivos da guerra que devem ser pensados. Com vistas à paz, não a mais guerra. Não é? Tem dados aí do conflito? Vai lá.
Hoje a invasão entrou no 5º dia, existem relatos de confrontos na capital Kiev, também Kharkiv, a segunda maior cidade do país. Os bombardeios são direcionados a alvos militares, mas o Ministério do Interior da Ucrânia afirma que os confrontos já deixaram até agora pelo menos 352 civis mortos. O número de militares que morreram não foi divulgado. O governo da Ucrânia, porém, anunciou um número de baixas, só que do lado russo. Segundo eles, cerca de 4.500 soldados russos foram mortos desde o início dessa guerra. Aí a gente sabe que estão jogando com números assim. A única coisa... Ai, que tempos esses, né? O Bolsonaro deu uma entrevista completamente desastrada, destrambelhada, aí num dado momento ele negou o massacre, mas negou o massacre falando um monte de outras porcarias junto, e aí ficou, Bolsonaro, então Bolsonaro, tá. Tem uma coisa óbvia, se é que morreu esse número de pessoas, obviamente não é massacre. Olha, 352 pessoas, calma, eu estou dizendo, não é um massacre de guerra. Massacre de guerra é Stalingrado. Massacre de guerra é Dresden. Massacre de guerra aqueles que a Síria promovia contra adversários e que adversários promoviam contra posições da Síria. Massacre indiscriminado. Vocês acham mesmo que o exército russo entra num país, faz massacre, ataque indiscriminado e morrem 352 pessoas? Lamentável, não deveria ter morrido nenhuma. Não era nem para ter a guerra. Mas é preciso um mínimo de objetividade nessas coisas. Porque senão a gente perde completamente a noção daquilo que está sendo debatido, daquilo que está sendo dito. E aí não vai sair solução, vai sair só mais guerra. Não é? Então, mínimo de prudência na leitura das coisas. Eu sei que fica difícil. Fica difícil porque o noticiário tem de selecionar muito bem. E tem sempre... qual é a desgraça das redes sociais? A desgraça das redes sociais é que as pessoas ficam presas nas suas bolhas. Não é? E geralmente elas tendem a ouvir aquilo que referenda o que elas já pensam. Parece um debate que acontece em um certo lugar aí da imprensa brasileira, em que aquele que divergir é expulso da mesa. Fala, o outro fala, e o outro fala, e tem mais, e tem mais, e tem mais, e tem mais. Aí todos se autocongratulam com a verdade que baixou ali naquela bolha. Sem contestação possível. É o caminho para a desgraça. Eu acho que a desgraça é impossível. Não, primeiro que a desgraça já está em curso para um monte de gente. A desgraça já está em curso para 400 mil refugiados. Que estão tendo suas histórias de vida destruídas. Para os mortos, para os familiares dos mortos. Agora, existe a desgraça e existe a hecatombe. Aí é preciso ver. Bom, eu quero limitar a desgraça, por fim a desgraça, e, sobretudo, quero evitar a hecatombe também.